Quem mais? Quem mais? Nomes diferentes. Você, como você chama? Renault. Caralho, o maluco é um Uber. Renault, que legal. Falar uma parada pra vocês aqui, viu, mano? Eu vou tentar lembrar de tudo que eu escrevi aqui, porque é embaçado mesmo. Mas eu sei que, eu não sei vocês estão um pouco angustiados? Ou vocês estão de boa? Como é que vocês estão? Quem tá de boa, levanta a mão, só pra eu saber, quem tá de boa com essa situação? Quem tá angustiado com o que a gente tá passando? Eu tô muito angustiado, porque eu acho que tá passando, começou a passar no jornal, os países que já estão sem máscara, tá ligado? Os Estados Unidos, tá todo mundo sem máscara, e porra, suruba na Califórnia, o cara... Pô, e Israel, tá, porra, já estão até fazendo guerra, olha que legal. Né, mano? Já podem fazer a guerrinha deles, já tá tudo de boa. Eu acho que tinha que passar no jornal, sei lá, umas Etiópia pra gente ver, sabe? Uns Irã, Iraque, pra você olhar e falar, puta, ainda bem que eu tô no Brasil. Porque tá gerando um negócio, né, cara? Eu vou falar um negócio. Eu tô pouco me fudendo para cancelamento, já tomei minha decisão, vou tomar minha vacina fora do país. Vou pra Osasco, mano. Quem quiser julgar. Porque lá tem um puta mercado paralelo, vocês não estão sabendo? O Brasil é meio atrasadão mesmo. Você vê os outros países, porra, né, a Inglaterra, os caras têm a Universidade de Oxford. Porra, uma universidade, velho. Os caras foram um dos primeiros a fazer a vacina, cara. Olha, quando é que no Brasil vai ter isso aí? Você acha que vai ter uma vacina da Uninove? Você vai ficar imune ao mercado de trabalho. Tá? Não é possível, né, mano? E você sabe que, mano... Caralho, puta uma catarrada que eu dei. Também que não pegou na galera aqui. Você sabe que, cara, essa semana aí tá todo mundo falando também desse bagulho da CPI da Covid, que é uma comissão parlamentar de inquérito. Os caras se reuniram para ver quem tem culpa sobre a pandemia. Existe um suspeito por aí. Eu não sei quem é, viu, mano? Mas os caras estão reunidos. Eu acho que tem muita gente que fez merda, né, cara? Mas, pô, se os caras forem listar todas as cagadas que o Bolsonaro fez na pandemia, esse bagulho vai pra frente, viu, cara? Pô, vai terminar porque a Maísa vai ter que ser a relatora do bagulho. Pô, pra terminar, ele falou que todo mundo vira jacaré. Vai terminar com a Maísa véia. Essa CPI, cara, que começa estranha, né? Porque o relator é o Renan Calheiros. É um bagulho um pouco sem moral, né, mano? Uma coisa, você tá num tribunal, o cara fala pro juiz, senhor juiz, esse réu é culpado por ocultação de cadáver, assassinato, formação de quadrilha. O juiz fala, muito obrigado, senhor goleiro Bruno, pode sentar, agora vamos. Aliás, nada faz sentido, porque você vê as tretas das redes sociais, é justamente a galera que defende o Bolsonaro falando, olha aí, porra, tá vendo? O relator é o Renan Calheiros, puta corrupto. Eu tô com o meu mito, aí você vai ver o Bolsonaro tá abraçado com o Collor. Você fala... E é um absurdo, e alguém tem que avisar esse cara, né, mano? Ficar abraçando o corrupto que fudeu o Brasil, porra. Não é possível que o Collor não tenha assessoria de imprensa. Que bom que funcionou essa aqui, eu tava meio tenso. Metade ficou puta, mas é sempre assim. Você sabe que, cara, acho que a parte mais zoada do depoimento, assim, que eu vi, que eu fiquei meio chateado mesmo, foi esse bagulho da Pfizer, né, cara, que o, sei lá, o diretor tal da América Latina, o cara falou que Bolsonaro deixaram de responder os e-mails da Pfizer, deixaram de comprar 70 milhões de doses da vacina, meu irmão. Sabe o que é isso? É uma pandemia de AIDS e o cara não comprar camisinha. Foda-se, passa cloro no pau. É a cloro rola. Estão curados. E eu vou falar um bagulho, cara. Eu não gosto do PT, não gosto do PSOL, não gosto de ninguém, não gosto do PSDB, não gosto de ninguém. Mas eu tenho certeza que o Lula ia fazer melhor. Você vai me desculpar. O Lula, na hora, ia falar, bom, eu queria anunciar que eu comprei 300 milhões de doses da Kaiser. Bom. Também comprei da Corona, que é bom com limãozinho. Porra, o bagulho ia andar mais pra frente, né, cara?
Agora, outra coisa que eu achei absurdo, o maluco isso me preocupou. O cara da Pfizer falou que o Carlos Bolsonaro participou da reunião. Caralho, o Carlos Bolsonaro participou de uma reunião de compra de vacina. Meu irmão, você imagina essa reunião? Aquele gringo da Pfizer falando, vocês me entendem? É o seguinte, a vacina precisa ficar a 80 graus Celsius negativos, em um cubo de urânio, que é uma caixa que eu posso promover para vocês, e assim vocês podem comprar 70 milhões de doses, o que vai ajudar muito o Brasil na questão da pandemia. Carlos, o que você acha? A Rutinha, minha amiga! Então fica aí o aviso, o próximo cara que for vender vacina, não vem com esses discursos, velho. Chega e fala, é o seguinte, essa vacina é a Rutinha. Acabou. Compra, todo mundo se vacina. Que mais, cara? Eu acho que a imprensa também, cara, a grande treta que acontece é que as pessoas não têm claridade para ver o que está acontecendo. Porque a imprensa fica metendo o pau no Bolsonaro por qualquer coisa. Tem que meter o pau pelas coisas certas. Pelas cagadas da pandemia. Sai umas coisas na imprensa, o Bolsonaro andou de moto sem capacete. Foda-se, que caia, caralho. Deixa o cara andar, mano. Aí eu fui ver a fundo, não tinha nada, era ele andando sem capacete com o velho da van na garupa. Eu olhei de primeira, eu falei, caralho, sequestrou o Buda, fudeu. O que ele fez? Tá levando um bebê sequestrado? Que merda é essa, né, cara? Tem que dar, critica pelo bagulho certo. Jogou a criança pra cima. Eu fui ver, foda-se, o pai levou, deixa jogar, cara. Mas foi meio estranho mesmo, hein, mano? O cara pegou a criança, essa criança bonitinha, vem aqui no meu colo. Ê, criança do caralho! Machuquei, porra. Criança, porra, o Nardoni falou, cuidado, Bolsonaro. Que isso? Vai machucar a criança, cara. Pesado pra caralho. Aí o Brasil precisa dos insumos da China, né, do material para vir da China para fazer a vacina. Aí o Bolsonaro, é o vírus chinês. Não falei que era chinês, falei que era chinês. É o vírus de xadrez, vocês me entenderam errado, a imprensa quer ver. Aí vai o Paulo Guedes e fala, chineses incompetentes, não sei o que, não sei o que. Porra, e os caras não mandam o bagulho pra cá, velho. Percebe o quão burro é isso? É a mesma coisa que você tá com uma mina, porra. Você acabou de conhecer, tá tomando uns bagulho, a mina tá no motel com você, tá tirando a roupa, você fala, porra, gordinha no frio assim é bom, hein? Porque tem alguém que é casado há mais de, sei lá, 10 anos? Quanto tempo? 22. E aonde vocês conheceram? Tirando racha na... Tirando racha na Pacaembu. Mas de charrete? Meu alazão vai ganhar. Quem mais? Isso é diferente. Quem mais? Você, quanto tempo? 23 anos. Vocês conheceram onde? Somos primos. Eita porra. Tem filho? Tem o Carlos Bolsonaro. Oh, tia, minha amiga. E olha, cara, eu vou dizer um negócio pra vocês. Eu tô num processo meio maluco. Eu tô tentando emagrecer. Tá? Não sei se vocês estão percebendo. Que não funcionou. Tá embaçado, né, mano? Eu tô tentando emagrecer, acho que há 15 anos. Sem zoeira, mas tá muito difícil. Porque eu percebi uma coisa, cara. Os esportes evoluíram, certo? Mas os doces também. Essa é a merda, mano. Então não tem... Tem uns esportes legais de fazer, crossfit, não sei o que lá. Crossfit, eu falei que é legal? Desculpa. Enfim, tem Muay Thai, não sei o que. Uns esportes interessantes, né? Surf. Mas ao mesmo tempo, pô, tem brownie com sorvete. Petit gâteau, grand gâteau. Não dá, mano. O inferno é logo ali, cara. Porque, sabe, Deus cria a cebola, o demônio cria o onion rings. Então, mano... A gente vai se atrapalhando nessa. E eu fiquei pensando, eu falei, cara, mas de onde vem essa minha noia de querer ficar magro, né? Sarado. Acho que todos nós, assim, vem por causa dessas novelas, né? Você vê os galãs, tudo sarado, com as minas mais lindas que tem. Se fosse diferente, a gente não ia ter essa noia. Tipo, se você ligasse a novela e no lugar do Cauã Raymond,
Você vê esse, mano, a Bruna Marquezine dando um puta de um chupão na teta do Ratinho. E ele falando, coi de louco, coi de louco. Acho que eu ia olhar pra isso e ia falar, cara, acho que eu tô no caminho certo. Só falta o bigodão. Mano, a gente ia se aceitar mais, pô, ia ser animal esse negócio. Porque não dá, não tem jeito. E o doce as pessoas não levam a sério, mas é um bagulho violento, cara. Tanto que tem uns velhos que é diabético, né? Os caras são diabéticos e você fala, velho, você não pode comer doce, você vai morrer. Eu sei, tira uma porra de um choquito. Mano, o meu pai é assim, eu fico desesperado, eu não sei se eu vou ver ele amanhã, cara. Porque o meu pai é diabético e come. O tempo inteiro ele tem uma caixa de bombom escondida em todo lugar. Um dia eu falei pra ele, pai, eu amo o senhor. Você vai morrer, você tá louco? Não come isso, pelo amor de Deus, né? Você é diabético, a minha mãe, eu já avisei! Esse velho de bosta! Ele não para de comer esse doce, ele acha que ele ainda tem 20 anos e fica brincando com a saúde dele. Foi assim a vida inteira. Jogou dinheiro na bolsa de valores e perdeu tudo. É um velho sem responsabilidade, desgraçado, que me faz infeliz por mais de 50 anos. Falei, pai, toma um bombom, mano. O senhor merece, sabe? A sua próxima vida seja mais agradável. Vai com Deus, cara. O bagulho é louco, né, mano? E você sabe que, mano, eu tô no mesmo caminho, né, cara? Porque eu era gordão, assim, sabe? Não tenho... Eu era bem gordo, assim, emagreci e tal, e aí parei de comer doce. Eu conheci minha esposa e ela me levou de volta para esse caminho. Eu nunca esqueço, a gente estava jantando, aí paramos de comer e tal. Eu falei, vamos pedir a conta. Ela, não, tá na hora do doce. Aí veio um puta banana split, assim, né? Eu falei, nossa, né? Ela falou, você vai comer comigo, né? Eu falei, não gosto de doce, não. Nossa, mas eu vou me sentir culpada. Me ajuda a matar isso aí. Eu fiquei pensando, acho que esse foi o mesmo diálogo que a Suzane von Richthofen teve com os irmãos Cravinha. E aí eu continuei comendo e a minha esposa pega no meu pé agora, o tempo inteiro, cara, e fazem bullying comigo em casa, isso que é foda. Minha esposa não me alivia, sempre que eu tô comendo uma coisa, nossa, isso aí é açúcar puro. Eu falo, porra, achei que era um bolinho. Não sabia. E a minha filha também, mano, porque eu sou... Não é da minha cabeça, eu vou explicar. Eu era muito gordo mesmo quando eu era criança, muito gordo, eu era gigante. E eu emagreci. Só que teve uma parte do meu corpo que não emagreceu junto. Falou, vai você, quando você quiser voltar eu tô pronto. Sabe essas partes aqui, cara? Então eu sem camisa é um bagulho meio esquisito, mano. Parece uma pinha, sabe? Não queira ver. É meio estranho, mano. E aí um dia eu tava em Floripa, assim, com a minha família, né, lá no Costão e tal, e aquela galera toda sarada na praia, né, os caras parecendo o Thor, e eu tava num momento meio nóia, sabe, me olhando no espelho, falando, puta merda, né, mano, você vai ter que descer com essa porra dessa boinha, que coisa escrota, né, minha filha tava passando pelo corredor, eu sem camisa, né, eu falei, Bia, vem cá, fala a verdade, papai tá gordo? Ela falou, tá! Muito! Nossa, eu virei mó triste assim pra ir embora, sabe? Ela falou, nas costas também. Então eu sofro um puta bullying. E aí, cara, esses dias, pra piorar as coisas, né? Eu tô em casa de boa, aí minha esposa me acorda assim, fala, vamos pra uma clínica. Eu falei, caralho, o que eu fiz? Vai me internar, né, mano? Uma clínica de emagrecimento. Eu falei, beleza, né? E é uma merda, né? Eu não sei que cara aqui já foi nesse lugar, mas a gente tem um pouco de vergonha, né? Porque você entra nessas clínicas estéticas, assim, primeiro que eu tenho vontade de me esconder, né? Eu tava entrando assim, aí o cara, e aí, Rabinho? Eu falo, não, sou Rafinha Bastos. Não sou eu, não. Fala aí, Rabinho, o que tá fazendo aí na clínica, hein, mano? Vai fazer uns procedimentos? Eu falei, não, minha esposa vai fazer, eu vou acompanhar, que eu sou legal pra caralho. A gente tem essa cabeça de querer esconder o bagulho, né? Porque é estranho, você chega nessa clínica, mano, primeiro que dá maior vergonha, né, que eu tô com a minha esposa e a moça da clínica é uma mulher toda sarada, né, mano, as puta coxa do Roberto Carlos, toda tchan. Aí você entrei na salinha com a mulher, só eu e ela, falou, fica de cueca agora. Eu falei, garota, falaram que eu tava gordo, mas eu tô dominando.
Não vou ficar não, minha mulher tá aí fora, doida. E eu sou um cara que eu não faço essas coisas não, eu sou de boa, mano. Não, fica de cueca, eu quero ver você. Pra gente fazer um antes e depois. Eu falei, que porra é essa? Eu tô com cara de antes agora, eu tô tão mal que eu sou o antes de mim mesmo. Uma situação escrota, né? Aí eu fiquei de cueca com a porra da banha balangando. E ela não só olha você, como ela vem com um alicate assim, deixa eu ver. Parece um porco, sabe? Tá medindo quantos tecos ela vai arrancar de você. Eu falo, moça, para de me apertar, pelo amor de Deus, eu tô meio invadido aqui, né? Aí ela fala, não, agora fica nessa posição, que é a posição mais merda do mundo, pra você ficar sem camisa, mano. Nunca faça isso. Porque quando você faz isso, a sua barriga vai até Osasco. Ela não fica no lugar. E é uma posição escrota que você jamais vai ficar na sua... Pra que eu tô assim? O que eu tô fazendo aqui? Parece que você tá no balcão do Burger King pedindo tudo que eles têm, né? Por favor, me vê 30 Double Whoppers e 29 milkshakes. Eu quero morrer aqui. Porra, mano, que situação que você vai ficar assim na praia, né? Fala, galera, tô fazendo Lotus com o braço. É uma merda. E aí você preenche um questionário humilhante, assim, sabe? Perguntar... Por que você está aqui? Eu escrevi, minha esposa mandou. O que você deseja mudar em você? Eu escrevi, minha esposa. Não queria estar aqui não, mano. Porque eu acho que tem limite, sabe, mano? Esses procedimentos, hoje em dia tá todo mundo fazendo, né, mano? E eu sou de uma geração que veio dessa transformação. Eu nunca esqueço o dia que eu tava solteiro... foi antes da minha... Lógico, né? Eu tava solteiro, tava numa balada, e aí conheci uma mina e tal, daí comecei a dar uns beijos e tal, a coisa deu certo, né? Aí fui apertar, logo um para-choque aqui, né? Ela falou, ai, não faz isso não. Eu falei, o que foi, caralho? Ela falou, não, que eu botei silicone aqui. Eu falei, nossa, perdão, né? Pelo amor de Deus, desculpa, foi mal, né? Daí fui aqui na frente... Aí fui pegar aqui assim, né? Ai, não faz isso não. Eu falei, caralho, o que aconteceu? Botei silicone aqui também. Eu falei, mano, você não deveria ter saído de casa, né, mano? Eu fiquei meio sem saber o que fazer. A mina parecia um temaki, né? Eu falei, caralho, aonde eu pego pra não esparramar isso aqui? Eu não tinha onde botar a mão, mano. Toda hora tinha feito um procedimento. Aí teve uma hora que eu falei, quer saber, mano? Vambora. Aí já fui na frente. Ela falou, não faz isso não. Eu falei, por quê? Porque eu sou o Carlos. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Eu estou preocupado com o nosso país. Pô, o Brasil está mais dividido que os hormônios da Tami. O negócio tá perigoso, né? Só que eu acho que a gente não deve brigar, porque, vamos reparar, todos os lados estão repletos de idiotas. Essa é a grande verdade. Vamos brincar com a esquerda primeiro, que é mais fácil. Porque... geralmente tem menos esquerda aqui no teatro, que eles não têm dinheiro para pagar para ver. Então vamos brincar com eles. Primeiro, depois é com vocês. Então vamos dizer, primeira coisa, vai, o Haddad. Vamos lá, o Haddad, ele começa pedindo para ser presidente, falando a pior frase possível. Fala, eu sou o Lula. Nem a voz dele sai para falar isso. Isso é a pior coisa que você pode falar, cara, porque nem os esquerda estão defendendo mais o Lula. E ele continua nessa ideia. É que nem você chegar na Coca-Cola e falar, eu gostaria de mostrar meu currículo aqui, eu trabalhava na Dolly. Eu produzi o Dolly Uva. Os caras, mano, sai. Eu não entendo essa defesa dele, que ele fala, eu sou o Lula, sou o Lula. Eu juro que um dia eu estou esperando ele falar, não, eu sou o Lula mesmo, quer ver? Eu falei, companheiro, eu sou o Lula, porra, o Haddad está preso no meu lugar, caralho. Esse filho da puta. Botei uma rola de plástico no meu dedo. Era eu o tempo inteiro, seu trouxa. Que loucura. Não é? Cara, o Ciro Gomes, velho. O Ciro Gomes é assustador pra mim, de verdade, desculpa, mano. Eu sei que os artistas defendem ele, muitos vão ficar putos comigo, mas é que se dane. Uma vez o pessoal do Ciro Gomes editou um vídeo meu onde eu falava, o Ciro Gomes é um bom político. Eu acho isso, político. Que ele fala bem, mas antes eu falava, o Ciro Gomes é um retardado. E eles cortaram isso.
Eu vou explicar por que eu acho isso. Porque, na verdade, mano, ele é muito estranho. Teve uma coisa que aconteceu na semana passada. Ele estava fazendo um discurso, né, um comício, estava em cima do carro de som, né, falando com os eleitores dele e tal. E aí apareceu um desses caras que são a favor do Bolsonaro, com a camisa do Bolsonaro, no meio da manifestação do Ciro. E ele começou agindo de uma maneira muito correta. Eu falei, caramba, olha o Ciro, que legal esse cara, né? Que ele defendeu o cara no começo. Falou, olha, eu queria dizer para ninguém bater nele, podemos gerar aqui um acidente, uma tragédia, que ele está no meio de uma verdadeira multidão. Eu falei, olha, que consciente, né? Vamos deixar ele voltar para sua casa, para sua família, porque ele não tem culpa de defender um candidato que é um nazista, filha da puta! Falei, mas que bicho louco! Imagina o Ciro Gomes no trânsito, velho. Pode passar, seu filho da puta! Ciro Gomes ninando o bebê, né? Nana, nenê, que a cuca vai bater no chão, bebê, filha da puta! Que sujeito maluco, mano. Eu tenho um pouco de medo do Ciro Gomes, de verdade. Agora vamos lá, mano. Hoje em dia, porra, tá todo mundo na rua, né? Todo mundo tava na rua, né? Os caras falando, pô, aquela campanha de internet, né? Ele não. Aí todo mundo, ele sim. Eu falo, eu não gosto de nenhuma das duas campanhas. Por quê? Por que não fala o nome do Bolsonaro, caralho? Agora ele virou Voldemort. Imagina o Bolsonaro de Voldemort. Em vez de fazer o Wingardium Leviosa, vai ser viado, sua moça! Em vez de Avedava Kedavra, vai ser viado Kedava! Em vez de Petróleos Totários, Petralhas Otários! Que merda, mano. É, Harry Potter, né? Foi difícil decorar esses feitiços. Inclusive, talvez tenha errado um. Falando em errar, mano, pô, o Bolsonaro foi entrevistado por um repórter da Jovem Pan no hospital, né? Ele estava debilitado. E aí ele estava falando, debilitado no hospital. Vocês viram? A primeira coisa que ele falou, cara, eu achei, não é possível. Falou, não, estou aqui, primeiramente, quero agradecer a equipe dos enfermeiros do Hospital Alberto Einstein. Ele mudou o nome do hospital para dar uma brasileirada. Não pode, velho. É Albert Einstein o nome do cara. Imagina, tá no Isaac Newton o hospital. Eu tô aqui no Newton. Tá no Hospital Thomas Edison. Queria agradecer a equipe do Tomás. O Hospital William Shakespeare. Estou hospedado no Emerson Shake. Aí ele falou, cheguei à conclusão que o cara que me esfaqueou tentou realmente me matar. Você achou que era o quê? Passou a manteiga de amendoim, o cara queria? A conclusão que o Bolsonaro chegou durante esses dias. Ele pensou nisso aí. Porra, que mancada, né? Mas as pessoas sofrem, né? Todo mundo tem sentimento, né? Imagina o Bolsonaro. Falaram pra ele, porra, ele tava lá no hospital, falaram, ô Bolsonaro, você viu que a Madonna falou de você? Eu, pô, adoro a Madonna, sou fã! Cantava a música dela, e o Frozen, when your heart's not open. Falei, então ela falou que não gosta de você, que não votaria em você nem fudendo. Velha filha da puta! Lésbica safada! Vai votar no Cabo da Ciolo! Só porque ele fala pela honra e glória do Senhor Jesus Luz. Piada que não deveria ser se ver. Agora eu acho que no meio desses candidatos, cara, tem uns caras que são muito otimistas, né, mano? Dá pra você ver, porra. O Amoedo é um deles. Eu sou entusiasta disso, sabe? Porque eu acho que ele é um cara que, mano, ele aposta nas coisas, sabe? Pô, ninguém fala do Amoedo. Talvez vocês nem saibam quem ele é. Mas mesmo assim, toda hora ele tá no Twitter falando, não, a onda laranja tá invadindo. Porra!
Tá uma loucura a moeda. Onda laranja, mano. No máximo é um shot de tangue isso aí. Não tem onda laranja, você vai me desculpar. E o último que eu vi, cara, de um debate foi o Cabo Daciolo falando, e eu acho impressionante também, cara, o quanto ele é confiante, viu? Porque o Cabo Daciolo, ele tem 0%. Não é piada, ele tem 0%. É uma verdade, 0%. Ele é tipo eu tentando passar no Bandeirantes na escola, 0%. Não tem chance de nada. E ele falou no último debate no SBT, glória a Deus! Eu vou vencer o primeiro turno com 51% dos votos pela honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu imagino Jesus vendo isso e falando, olha, eu transformei a água em vinho. Eu andei sobre as águas. Eu fiz o aleijado levantar. Mas aí é embaçado da senhora. Eu multipliquei os pães. Mas se multiplicada 0, dá 0, velho. Isso não vai acontecer.